Capítulo 1391, O Terceiro Deus, Parte 1. Vastor passou pela porta reforçada que levava às muralhas fortificadas de Vesta. A cidade lutava bravamente, mas muitas torres fortificadas foram destruídas. As paredes protetoras e as matrizes ao redor de Vesta estavam cheias de pequenas rachaduras que se espalhavam mais rápido do que o feitiço de alto reparo poderia consertar. Que loucura é essa? O mestre caminhou ao longo do perímetro elevado das muralhas da cidade, tentando entender o que tornava o ataque tão perigoso que exigia sua presença. Então, enquanto olhava para um enxame de mortos-vivos que cercava a cidade como formigas em uma mesa de piquenique, Vastor encontrou sua resposta. Revestida com uma armadura completa de cristal negro, Knight liderou suas tropas no campo de batalha e cada um dos mortos-vivos foi engolfado por uma fina aura negra. O poder de seu cavalo não apenas aumentou as proezas físicas e mágicas de um cavaleiro, mas também permitiu que eles compartilhassem seu dom inato com mortos-vivos que não eram seus escolhidos. No caso de Knight, ela era imune à magia das trevas e agora suas tropas também. Sejam varinhas, canhões ou feitiços de qualquer nível, a aura negra que cerca os mortos-vivos se tornaria mais espessa com o impacto, neutralizando a escuridão com a escuridão. Os filhos de Baba Yaga eram naturalmente resistentes a todos os elementos, mas fracos à escuridão, caso contrário não haveria necessidade de guerra, já que os mortos-vivos já teriam conquistado todo um lugar. Olá, porco-anão! A noite flutuava no céu, rindo enquanto a brisa noturna fazia seus longos cabelos prateados balançarem como se ela fosse a deusa da tempestade. A última vez que nos encontramos, você matou muitos dos meus mais velhos só para salvar uma única porca e seus leitões. Você me humilhou na frente da minha corte e por isso vou fazer salsichas com você e dar para aquela prostituta. Com essas palavras, os olhos de Vastor não queimaram com mana nem se transformaram em um olhar mortal. Eles ficaram tão frios quanto o gelo perene, os olhos de um grão-mestre em ação. Depois que ele vestiu essa armadura, o amor e o ódio tornaram-se irrelevantes. Apenas a missão importava. Com um aceno da equipe e Brasil, Vastor conjurou várias matrizes de névoa mortal de nível 5 em momentos críticos do campo de batalha. Os magos de guerra usavam feitiços, enquanto os grandes mestres usavam principalmente matrizes. Os feitiços eram barulhentos e chamativos, enquanto uma matriz era silenciosa e seus efeitos eram imperceptíveis, a menos que alguém entrasse neles. Os grandes mestres eram assassinos em massa invisíveis, vagabundos solitários que poucos notavam e menos ainda lembravam. Uma matriz baseada na escuridão. Knight riu muito enquanto liberava vários golpes de sua lança de cristal. Thorn. Você é estúpido ou quê? As trevas não funcionam comigo. Eu sou o deus das trevas. Abandone suas esperanças de ganhar tempo até o amanhecer, porque tenho outra surpresa terrível para vocês, carnais. Vastor olhou para as primeiras luzes do dia vindo do horizonte, percebendo que nenhum morto-vivo parecia ter medo ou mais fraco por isso. No entanto, ele não se importou. Vou terminar isso em um minuto, então guarde sua surpresa para festas de aniversário, palhaço. Vastor desviou todos os seus ataques com seu cajado, usando energia suficiente para aliviar o impacto do impacto e deixar as barreiras da cidade fazerem o resto. Quando ele era jovem e totalmente humano, a armadura do grão-mestre teria permitido que ele realizasse tal façanha contra alguém tão poderoso quanto Knight. Agora, porém, era uma brincadeira de criança para ele. 50 anos. O grão-mestre disse. Passei 50 anos da minha vida estudando magia das trevas e da luz. Sacrifiquei minha juventude, minha família e minha felicidade por isso, mas valeu a pena. Você não sabe nada sobre seus próprios poderes, Knight. Você desperdiçou séculos brincando de Deus em vez de trabalhar duro, e agora isso será sua ruína. Vastor caminhou até a borda das paredes, usando um feitiço flutuar para pousar com a graça de uma pena. O cavaleiro o atacou implacavelmente com sua arma e seus feitiços, mas o mestre girou o cajado e Brasil para desviar os feitiços e o usou como uma lança para bloquear Thorn.
No momento em que os pés de Vastor tocaram o chão, gritos de morte cinzas encheram o ar ao redor de Vesta. As tropas da noite dentro das matrizes estavam todas mortas e mesmo aquelas nas proximidades estavam sendo ceifadas pelos soldados do reino. O quão? O cavaleiro disse, pousando na frente de Vastor. Há um limite de elementos de escuridão no ar. O mestre girou o dedo indicador para abranger todo o campo de batalha. Você e a cidade já monopolizam a maior parte, deixando pouco para o resto de nós. Minhas matrizes não foram feitas para matar, apenas para conjurar o máximo de elementos das trevas que puderem, não deixando o suficiente para proteger seus homens. Uma tempestade é muito menos assustadora depois de instalar um para-raios, porque nenhum raio vem depois do trovão. Vastor avançou com seu cajado, mas Night se esquivou com facilidade. Infelizmente para ela, ela nunca foi seu alvo. O feitiço Magia de Guerra de nível 5 de Vastor, perseguindo a morte, liberou um pilar de energia das trevas que matou todos em seu caminho. Seus movimentos eram lentos, mas a linha de frente era um lugar caótico. Para evitá-lo, os mortos-vivos tiveram que afastar seus companheiros, causando suas mortes, ou ignorar outras ameaças menos óbvias e morrer por um motivo diferente, mas morrer mesmo assim. Para piorar a situação, o feitiço de Vastor fazia jus ao seu nome. Continuaria vasculhando as linhas inimigas até que o último fragmento de sua energia fosse consumido. As armas do grão-mestre e do cavaleiro colidiram umas contra as outras com velocidade quase sônica dezenas de vezes por segundo. Cada vez que Vastor bloqueava ou se esquivava, Thorn emitia um pilar de escuridão que as formações da cidade neutralizavam. Quando Night bloqueou ou esquivou, em vez disso, um novo perseguindo a morte foi lançado, matando dezenas de mortos-vivos antes de desaparecer. Além disso, as ondas de choque de seus confrontos transformaram em pó tudo e todos que se aproximassem deles. Os soldados do reino sabiam que tinham que ficar longe do grão-mestre, enquanto os mortos-vivos se sentiam invencíveis graças ao seu líder e tentaram ajudá-la mais de uma vez. Que porra é você? Night e Fargo disseram em uníssono, olhando para a pequena figura vestida de preto que lutava sozinha contra um exército imparável. Eu sou apenas um homem. Vastor respondeu. Mas você sabe como os humanos são. Mate uma pessoa e eles o chamarão de assassino. Mate 1 milhão e eles o chamarão de conquistador. Mate todos em seu caminho e eles o chamarão de Deus. Assim falou o grão-mestre Zogar Vastor, Deus do campo de batalha. Um título que poucos conheciam, apenas sussurrado nas salas mais secretas da corte real, que fazia dele o terceiro deus ao serviço de Girniernas. À medida que mais e mais mortos-vivos caíam, a maré da batalha mudou rapidamente. As muralhas de Vesta e suas formações se consertaram, oferecendo agora maior proteção aos soldados cujos feitiços se tornaram capazes de matar novamente. Não! Night gritou de frustração, mal contendo a fúria de Orpal ao pensar em ser humilhado por Vastor pela terceira vez. Uma vez em Lutia, outra no campo de batalha e a última porque o grão-mestre cumpriu sua promessa. A batalha não duraria até o amanhecer porque seu exército já estava recuando para reduzir ao mínimo as perdas. Deixe-me sair. Vou mostrar a esse filho da puta como um homem de verdade luta. Orpal disse. Capítulo 1392. O Terceiro Deus, Parte 2. Por favor, estamos unidos há apenas um ano e você nunca praticou magia ou lanceiro antes desse momento. Vastor iria derrotar você em um piscar de olhos. Em vez de reclamar, aproveite a oportunidade para ganhar uma experiência de batalha inestimável. Agora somos uma mente e no corpo, o que significa que você pode acessar minhas técnicas, meus feitiços e até mesmo minha memória muscular. Lembre-se de como mudo meu peso, como me movo e como alterno fintas e ataques. Caso contrário, quando você lutar contra Lit sem minha ajuda, esta luta pareceria uma vitória esmagadora em comparação. Noite respondeu. A luta durou meio minuto antes que Vastor se cansasse disso. Sem mais mortos-vivos para lutar, seus feitiços viraram e atingiram as costas do cavaleiro. A primeira perseguição da morte a fez estremecer, mas foi uma abertura grande o suficiente para o mestre pegar sua perna esquerda.
Então, ele pegou a perna direita, o braço esquerdo e o braço direito, deixando a cabeça e o peito por último. Eu sei que não posso te matar, mas isso não significa que não posso fazer você sofrer. Vastor deu o golpe final com seu cajado, quebrando o corpo de cristal de Night em incontáveis pedaços. Seu núcleo de poder escapou através de um portão mágico espiritual que a transportou para um lugar seguro, onde ela poderia lamber seu corpo ferido e seu orgulho. Cidade de Prod, ao mesmo tempo que a chegada de Vastor. A situação ficou mais desesperadora a cada segundo, forçando Mirim de Star, senhor comandante do cadáver da rainha, a se juntar à batalha. Com a chegada de Mirim, já eram 5 integrantes do cadáver no Prod. Farg estava em Vesta para apoiar Vastor e Kvor estava em Belios para Manoar. Todos os outros vieram para impedir que o Sol Vermelho tomasse Prod e desencadeasse uma fome de inverno que mataria milhões. Em primeiro lugar, foda-se Tiris. Miri disse. Foda-se Tiris. Os outros ecoaram em uníssono. Era a saudação costumeira entre os membros do cadáver quando estavam em apuros. Ao longo das gerações, o cadáver ficou irritado com o guardião por limitar sua longevidade, seus poderes e por fazer apenas 7 deles em vez de centenas. Eles realmente entenderam os motivos de Tiris e concordaram totalmente com sua escolha. Eles tinham muitos traidores e pessoas que ficaram embriagadas com o poder entre suas fileiras no passado. Se algum deles soubesse o segredo da técnica de respiração, teria criado um exército inteiro de despertos. Eles teriam sido quase imparáveis e teriam destruído tudo pelo que os membros do cadáver sacrificaram suas vidas desde a fundação do Reino Grifon. No entanto, toda a empatia e lógica de Mogar não ajudaram quando os membros do corpo tiveram que enfrentar alguém como Dusk. Eles teriam dado um braço e uma perna para ter mais uma manobra em seu arsenal ou mais um membro em seu grupo. Além disso, a maioria deles não usou essas palavras como uma maldição, mas como uma forma de declarar a recompensa que o falso desperto esperava receber caso sobrevivesse à missão. Dizer foda-se Tiris não foi um ato de desafio, mas uma ordem para dar tudo de si e lutar até o último suspiro. O guardião sabia disso e não gostou muito de lema, mas permitiu. De acordo com os dados que a primeira rainha nos enviou, Dusk é especializado em técnicas que misturam energia mundial e força vital, então espere coisas como chama de origem ou redemoinho da vida. Além disso, seu anfitrião é um Lich. Esta é uma boa notícia porque se ele não tiver seu filactério, podemos reduzir sua força pela metade com apenas um único feitiço. Se ele tiver, então poderemos matar o filho da puta para sempre. Miri disse através de um link mental, para compartilhar as informações na velocidade do pensamento. Ele geralmente usa uma armadura feita de Davros, então truques não funcionarão com ele. Use apenas feitiços espirituais de nível 4 e 5, todo o resto é um desperdício de mana. Lembre-se de usar Prod como seu escudo. Não seja imprudente e se apegue às suas paredes. As matrizes nos protegerão e nos deixarão livres para nos concentrarmos no ataque. Está tudo claro? Ela perguntou. Alguém de nós tem uma armadura da Fortaleza Real? Lepto perguntou. Ele era um homem loiro de 30 e poucos anos, com o rosto cheio de sardas. Como desejar. A Guarda Real precisa deles mais do que nós. Qualquer um pode usá-los e obter o poder necessário para proteger ativos estratégicos, enquanto somos poderosos mesmo sem eles. Miri entregou a cada um deles uma armadura caminhante das penas, a mais recente descoberta de Orion e melhoria da armadura Orixá com Skinwalker de Elite. Era feito de adamante purificado, tinha um núcleo de poder capaz de coordenar e misturar vários encantamentos ao mesmo tempo, e as asas nas costas permitiam ao usuário voar. Foi o resultado do trabalho coletivo de centenas de mestres de Forja Real, mas Orion liderou a equipe de pesquisa de maior sucesso, ganhando-lhe o título de Deus da Forja e elevando a contagem de deuses de Girne para 4. Os membros do cadáver imprimiram suas respectivas armaduras antes de vesti-la, colocando o resto de suas roupas dentro do espaço dimensional da armadura caminhante das penas. Assim que terminaram, eles esconderam o rosto sob os capacetes e caminharam até o comandante da cidade. Qual é o nosso status?
Miri perguntou. Estamos perdendo muito. Um desgastado major do exército disse. Ele mal tinha 50 anos, mas seu cabelo era branco e sujo e seu rosto estava cheio de rugas profundas. Os mortos-vivos atacaram 1 hora antes do nascer do sol e até agora são imparáveis. Alguns estão usando um fogo estranho que nenhuma água pode apagar para comer nas matrizes e atrapalhar suas funções, enquanto os soldados da infantaria são monstros de merda. Até mesmo nossas bestas imperiadoras aliadas estão sendo jogadas de um lado para o outro como se fossem bonecos de pano. Assim como aconteceu com suas irmãs, o Corcel permitiu que o Sol Vermelho compartilhasse seus presentes com todos os filhos de Baba Yaga em sua vizinhança, mesmo que eles não usassem prisma e não fossem seus escolhidos. No caso de Dusk, ele poderia conceder a cada um deles um poder relacionado à força vital de cada vez e alterá-lo de acordo com as circunstâncias. Ele possuía todos os poderes pertencentes à linhagem dos Guardiões e era um mestre em usá-los. Nós cuidaremos de Dusk. Apenas certifique-se de que nenhum de seus mortos-vivos passe pelas paredes ou interfira em nossa luta. Uma pequena onda pode transformar a vitória em derrota e vice-versa. Senhor Comandante de Star disse. No momento em que o código único chegou, os membros do cadáver ativaram a habilidade grão-mestre de suas armaduras, tornando-se imunes às matrizes da cidade e aumentando todos os seus atributos físicos. Então, eles beberam a poção da Mãe Terra que Tiris lhes havia dado para as emergências e foram enfrentar o inimigo. A poção tinha o mesmo nome da técnica de respiração de Tiris porque também tinha as mesmas propriedades. Continua no próximo vídeo.